Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir o vídeo. Vamos aqui gravar uma célula que eu já tô atrasada, tá meio corrido o dia, mas vai dar certo hoje, em nome de Jesus. O tema da célula foi Olhando na Direção Certa. O nosso texto base, Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quebra-gelo. O que você acha do ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente? É unânime, né? O que a gente não enxerga, a gente não deseja. O que a gente não vê, a gente não sofre, né? Esse é o ditado. E é real, né? Na verdade, talvez você não precise ver. Só quando você ouve, você passa por essa situação. Mas na verdade é que o ver é isso. É o ver e o ouvir, né? Porque você não fica sabendo ou enxergando ou nada disso. Você não sofre ou você não deseja, né? Fica lá como se não existisse. Em Mateus 6, 22, 23, Jesus nos ensinou sobre a necessidade de termos bons olhos. Ele disse que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Tão importante quanto ter bons olhos é saber olhar para a direção certa, pois a direção que nós olhamos decide o nosso futuro. Lembra, a gente fez a célula do não olhe para trás, né? E vamos falar aqui um pouquinho disso também. É muito interessante esse tema aqui. São temas que na célula a gente aprende lições que nos fazem pensar, né? Nos fazem meditar nas nossas escolhas, nos nossos planos, como planejar. Eu tô achando muito incrível a célula, coisa que eu nunca tinha participado e realmente faz muita diferença na nossa vida, não é verdade? Olha só, tão importante quanto ter bons olhos é saber olhar para a direção certa, pois a direção que nós olhamos decide o nosso futuro. Fisicamente, podemos olhar em 5 direções: para frente, para trás, para baixo, para o alto e para os lados, né? O nosso corpo físico pode olhar para todos esses lados. Espiritualmente não é diferente. Sempre estamos olhando para uma dessas 5 direções. Muitas coisas não dão certo em nossas vidas porque olhamos na direção errada. Nessa noite, tarde, manhã, depende da hora que você estiver assistindo, vamos aprender com exemplos de pessoas que olharam para essas direções. Primeira direção, olhando para trás. Gênesis 19, 26. Esse é fácil de achar, né? Gênesis 19. Opa! 19. Tá vendo? Nem tanto assim, né? 19, 26, que diz assim: e a mulher de Ló, essa história é conhecida, hein? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhar para trás é uma direção errada para se olhar. A mulher de Ló é um triste exemplo de pessoas que olham para trás. Ela já havia sido salva de Sodoma, porém o seu coração estava preso no passado. Por isso, não podemos enxergar que Deus tinha algo melhor para ela. Não pôde, né? Por isso, não pôde enxergar que Deus tinha algo melhor para ela. Pessoas que olham para trás vivem paralisadas espiritualmente. Né? Nem só espiritualmente, né? Aqui está falando do espírito, né? Porque a gente está estudando sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre Deus e é espiritual. Mas nem só, né? Espiritualmente falando, quando a gente olha para trás, a gente não avança para lugar nenhum. A gente não avança, a gente não vai atrás, a gente não vai em busca, né? A gente não vai adiante, a gente fica paralisado, querendo voltar para trás. Então a gente fica parado ali, tentando voltar para trás. Então a gente não vai nem espiritualmente, nem fisicamente e nem intelectualmente, né?
Olhar para trás não é bom em sentido nenhum, nenhum. Em sua opinião, o que leva uma pessoa a viver olhando para o passado? Isso aí é fácil da gente responder. Na célula foi respondido, as mulheres deram muitos exemplos. E eu tenho certeza que você tem um pensamento a esse respeito, né? É a saudade, é um relacionamento mal acabado, é querer ter aquilo de volta que você perdeu, seja uma pessoa, seja um bem material, né? Seja intelectualmente, né? Às vezes eu só olharia para trás porque era bom ser criança e não ter tanta preocupação, tantas coisas que a gente passa, tantas lutas, mas isso é inevitável, né? A gente cresce e tem que olhar para frente. Então, olhar para trás leva as pessoas que ficam olhando para trás, que não conseguem avançar, é realmente sobre isso. Elas ficam presas, aprisionadas a algo que aconteceu ontem, né? Ontem, anteontem, anos, décadas, e ficam ali aprisionadas nas suas vidas, não conseguindo avançar, não conseguindo ir adiante, não indo buscar aquilo que Deus tem, porque o que Deus tem para nós é sempre deste dia para frente, né? Deus não tem nada pra gente no passado. Algumas vezes a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que a própria palavra de Deus diz. Mas é para nos trazer esperança e é para trazermos à memória, né? E o que fala isso? Geralmente é a palavra de Deus, né? A gente tem que trazer à memória a palavra de Deus, que é ela que nos traz esperança. Nos dá esperança de um bom futuro, porque é isso que o Senhor nos promete. Um bom futuro, em busca da paz, porque é isso que o Senhor nos promete. Alegria, porque é isso que o Senhor nos promete. Um bom futuro, um lugar para morar ao lado do Pai. É isso que o Senhor nos promete na sua palavra. Então, trazer a memória é isso. É trazer a memória algo que te dá esperança, algo que te traz um bom sentimento. E não existe nada que possa sobressair do que a palavra de Deus. Então, sempre que você tiver que buscar trazer algo na sua memória que te dê esperança, lembre-se da palavra de Deus, que essa é com certeza a melhor direção que nós temos que tomar nas nossas vidas, né? Segunda direção, olhando para baixo. Lucas 16, 23. Diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Essa história é uma parábola que Jesus contou, chamada O Mendigo e o Rico e o Mendigo. A história, teve uma novela que chamava Rico e Lázaro, que contou na Record, que contou essa parábola de Jesus. E é muito interessante, porque a cena é muito interessante. Eu até fiquei de mandar para as meninas da célula, tô lembrando disso hoje. E o Rico e o Lázaro eram judeus, né? E eles morrem. E o rico, imagina, o rico, e fala lá que o rico, é mais fácil um camelo passar na agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Então, porque o rico muitas vezes ele é soberbo, né? O rico é egoísta, o rico se acha suficiente. Mas o mendigo não, né? Ele sempre estava em busca do Senhor. E é isso que a gente tem que ver quando tem essa separação de riqueza e a pobreza, né? Porque o homem, ele é pobre não porque Deus quer que ele seja pobre, porque Deus quer que o homem seja próspero. Muitas vezes são as oportunidades da vida e muitas vezes é porque a pessoa fica olhando para trás e não avança. Ou a pessoa não se anima, ou a pessoa não quer, né, buscar essa prosperidade. Então aqui ele fala sobre o rico e o Lázaro, que é o mendigo. E aí, desculpa. E aí, eles morrem. E eles se conheciam, né? Provavelmente ali o pobre, o mendigo Lázaro dormia ali nas portas da casa do rico e ele via todos os dias. E o mendigo era cheio de chagas, claro, né? Sujo. E aí o rico não queria saber dele, não queria saber de nada. E eles morrem. Quando eles morrem, o rico vai para o inferno, né? Isso é a parábola que Jesus conta. E o pobre, o Lázaro, vai para o céu. E lá ele encontra o pai Abraão, que é o pai da fé, né? E aí
o rico ali sofrendo no inferno com aquele calor, aquele desespero de ranger de dentes e choros, né? Que é o que descreve a Bíblia. Ele olha para cima e ele vê Lázaro. E vê pai Abraão e diz: pai Abraão, pede para Lázaro me trazer um pouco de água porque eu estou com muita sede. E aí o pai Abraão olha para ele, porque, né? Ele olha, é parábola, né? Aí ele olha e fala: não tem como ele te levar água. Não tem como a gente ir daqui onde a gente está para ir e nem você subir. Olha só. Não tem como quem está no céu descer para o inferno ou quem está no inferno descer para o céu, subir para o céu. Por isso que a oportunidade de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é em vida. Você se decidir por Cristo é em vida. Depois que morre, não tem jeito. Seu caminho está traçado, né? Seu endereço é certo. Então, fiquem atentos. Né? Aceitem a Jesus como Senhor e Salvador, o único Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, para que você possa um dia ir para a morada que Ele está preparando. Porque o rico morreu e não teve mais a oportunidade. Então, daí pai Abraão fala para ele: não tem como a gente ir até você, nem você ir até a gente. Aí ele até continua, né, um pouco mais pra frente, fala assim: então deixa eu voltar para eu falar para minha família como aqui é ruim, para eles mudarem os seus pensamentos, suas atitudes. Daí Abraão fala: mas tudo isso já foi dito para vocês e vocês não seguiram até aqui. Vocês já tinham um exemplo. Então essa é a parábola. Eu tô só descrevendo um pouquinho a palavra para quem não parábola, para quem não conhece essa história, tá? Olhar para baixo representa as pessoas que têm uma visão terrena, diz o rico, né? Só vive em função do hoje. Não consegue enxergar a eternidade. O homem rico do texto lido não se preocupava com a eternidade. Ele só ergueu os olhos quando estava no inferno. Infelizmente, há muitos cristãos que estão vivendo assim, presos nas coisas desta vida sem conseguir enxergar a eternidade. Em sua opinião, o que mais tem prendido as pessoas neste mundo? O que tem feito as pessoas só olharem para o hoje, para suas necessidades, para as coisas carnais, para suprir os seus desejos, né? Da alma, né? Do ego, né? O que tem feito isso? Eu acho que a gente comentou lá que a internet hoje tem causado ainda mais, né? Sempre houve, sempre teve. Quantos anos está escrita essa Bíblia e já foi citado isso? Mas ainda hoje, mais ainda, você olhar na internet, esses youtubers aí, esqueci o nome, essas pessoas que ficam postando as coisas na internet aí no Instagram, blogueiros, né? Ficam só falando de coisas boas, coisas lindas e maravilhosas, demonstrando para as pessoas só a parte da vitória, que nem muitas vezes, a grande maioria, nem é deles, né? É tudo um engano, tudo uma propaganda. Hoje as pessoas querem ser isso, tanto que virou uma profissão, né? Virou uma profissão, ganha muito dinheiro isso hoje. É incrível. E é um engano, né? Aí você vai olhar a vida da pessoa, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Então, hoje em dia, a gente é muito influenciado pela internet. Pelo aquilo que a gente vê, né? Então, olha lá, o que os olhos não veem, né? O coração não sente. Tá aí, né? Quando a gente não tinha esse acesso à internet, a gente, claro, queria vencer, queria crescer, queria ir em busca. Às vezes você olhava uma pessoa e falava: nossa, eu quero ser igual a ela. Eu escolhi a minha profissão assim, olhando a Ana Rita, minha ex-cunhada, e falando que eu queria ser como ela. E é assim que a gente tinha referência. Hoje a gente tem... E deu certo? Deu. Era possível? Era. Mas hoje em dia, através da internet, a gente acaba querendo aquilo que a gente não consegue ter, né? Longe demais para nós. E aí tem pessoas que se matam, se frustram, entram em depressão, sofrem, é uma loucura total, né? Terceira direção, olhando para os lados. Mateus 14, 30. Mateus 14, 30 aqui. Diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. História de Pedro andando sobre as águas aqui, né? Quando encontra Jesus
E quando ele olha para os lados, ali vem o medo nele, ele começa a ver a situação e ele começa a afundar. Mas Jesus estava ali, né? Oh, glórias! E estendeu a mão e tirou Pedro do mais profundo mar, porque ali também o Senhor está com você. Olhar para os lados é viver olhando para os problemas e dificuldades. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e olhou para os lados, ele afundou. Muitas pessoas vivem afundadas nos problemas porque vivem olhando para os lados. Assim como Pedro, Jesus nos chamou para andar sobre as águas, aleluia, que são os problemas. Mas para isso, não podemos viver olhando para os lados. Olhar para os lados também é viver olhando para os homens, ao invés de olharmos para Jesus. Você já teve uma experiência de olhar para o problema ou para o homem e afundar? Como você superou? Se esse homem não for mandado por Deus, com certeza você vai afundar, né? E na verdade eu não tô lembrando do que a gente falou porque essa célula já foi gravada, foi da semana passada e eu fiquei devendo de gravar. Mas me conta você, já teve uma experiência de olhar para o problema, para o homem e afundar? Eu tive quase, né? Essa eu citei lá, que foi quando eu quase desisti da faculdade no começo do semestre passado por causa do estágio que eu não estava conseguindo. É uma coisa boba, pequena, mas que ia ser uma grande coisa, porque eu tenho certeza que esse processo que eu tenho passado da faculdade é um plano de Deus para minha vida. E eu ia permitir que ele se frustrasse, o plano do Senhor na minha vida. Porque você não pode, ninguém pode roubar o plano de Deus para sua vida, mas você mesma pode entregar o plano de Deus nas mãos do inimigo, de outra pessoa, abençoar outra pessoa com o plano de Deus por causa de estar olhando para o lado, para a dificuldade. Não é verdade? O que eu fiz foi orar e falar: Senhor, o Senhor me meteu nessa, o Senhor me ajuda então. E imediatamente ele resolveu o meu problema, porque Deus é bom o tempo todo. Quarta e quinta direção: olhando para a frente e para o alto. Provérbios 4:25. Provérbios 4:25. Vem cá. 4:25, que diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E Salmos 121 e o 2. Esse é conhecido, hein? Esse aí com certeza você conhece. Diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glórias a Deus, aleluias. Vamos olhar para o alto. Essas são as direções corretas para se olhar. Olhar para frente é olhar para o alvo e não perder o foco do propósito de vida que Deus tem para nós. Olhar para o alto é olhar para Deus. É dele que recebemos a força para vencermos as dificuldades. É dele que recebemos o nosso socorro. Eu vou ler de novo para você lembrar bem, ó, grava aí. Essas, olhando para frente e para o alto. Essas são as direções corretas para se olhar. Olhar para frente é olhar para o alvo e não perder o foco do propósito da vida que Deus tem para nós. Olhar para o alto é olhar para Deus. É dele que recebemos a força para vencermos as dificuldades. É dele que recebemos o nosso socorro. Compartilhe com o grupo uma experiência que você teve quando olhou para essas direções. Gente, sempre, toda vez que você olhar para essas direções, você vai ter o socorro. Você vai ter uma experiência extraordinária, uma experiência de vitória, de milagre, de cura, de libertação, de paz, de graça. Não tem como você olhar para essas direções e não receber tudo isso. Não tem como. Olhe para o alto, olhe para frente, vai em frente, vai em busca do teu socorro, que é o teu Deus poderoso que pode todas as coisas. Aleluia! Deus te convida nesta noite, tarde, manhã, para olhar para a direção correta. Olha para frente, olha para o seu alvo, olha para o alto, olhe para Deus. Tire os olhos do seu passado, tire os olhos das pessoas, tire os olhos dos seus problemas.
Deus tem um grande propósito em sua vida. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Glórias a Deus. Eu vou orar por você e por sua casa. Senhor Deus amado e Pai querido, eu coloco a vida desta pessoa que está assistindo este vídeo, eu unjo ela, Senhor, espiritualmente falando, e coloco ela debaixo do teu cuidado, da tua proteção, do teu amor. Acampa os teus anjos ao redor dessa casa, dessa vida e dessas famílias, Pai, e que a tua boa mão de proteção e de cuidado seja sobre eles. Direcione o olhar dessas pessoas para frente e para o alvo, que é de onde vem o nosso socorro. Grava essa palavra no coração de cada um, e essa seja uma palavra que um dia traga esperança para essa vida. Eu declaro que essas vidas estão protegidas e cuidadas pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém.